que devemos aguardar de fato daqueles que dizem ter conhecido a Jesus? Vamos só aguardar que todos se sentem. Temos ainda 2 lugares aqui na frente, se precisarem. Em que consiste exatamente isso? Bom, Paulo começa essa análise, como nós temos visto, mostrando o que nós não deveríamos mais encontrar em nós. O que não deveria estar presente na vida daqueles que dizem conhecer Jesus. E a primeira coisa que ele disse foi para que não andássemos mais como gentios, porque nós não somos mais gentios se de fato estamos em Cristo. Nós não somos mais pessoas sem Deus. E para que não haja dúvida, Paulo começa a enumerar pelo menos 3 coisas que caracterizam uma vida pagã longe de Deus. Primeiro, ele disse: não andem mais na vaidade dos seus pensamentos. Pessoas que formulam fé para si mesmas, à luz da futilidade da vida. Já examinamos isso. Domingo passado observamos a segunda coisa quando Paulo disse que nós não deveremos mais andar obscurecidos de entendimento. Pessoas que andam segundo os seus achismos e não segundo a mente de Deus, não segundo a vontade de Deus. E daí surgem falsa religião, falsa ciência, falsa intelectualidade, falso um monte de coisa, porque são homens sem Deus tentando produzir um conhecimento que não tem, porque lhes falta Deus. E tem um monte de crente produzindo isso, como nós vimos semana passada. Principalmente falsa religiosidade. Então Paulo agora vem ao terceiro problema. Ele diz que é próprio dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus, viverem alheios à vida de Deus. Ainda que a palavra alheios possa nos dar a ideia de algo que passa à margem, a palavra grega aqui ela tem um sentido um pouquinho mais profundo que isso. A palavra grega aqui refere-se à alienação total. Vivermos no mundo alienados de Deus. Assim vive o ímpio. O ímpio não levanta cedo para dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. O ímpio não ora cedo dizendo: Senhor, me ajuda a viver esse dia para Ti, de tal forma que Tu sejas honrado. O ímpio não tem tempo nem para orar na hora da refeição e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu entendo que o alimento que eu tenho vem das Tuas mãos, é bênção do Senhor para mim. Ele não tem tempo para isso. Porque a vida desse homem, dessa mulher, é uma vida alienada da existência de Deus. Eu vejo muitos crentes que têm vivido assim. Você sabe qual é o momento que eles levam para ponderar Deus? Esse momento. Hoje é domingo. Opa, vamos então à igreja. E uma das coisas que mais cresce em todo mundo é a chamada igreja nominal. Isso foi um fenômeno que começou no catolicismo romano. E você vê no catolicismo romano essa tragédia. Católicos que vão às suas missas uma vez por semana, isso quando vão. Eu lembro quando eu era criança, essa era uma das coisas que nós tínhamos orgulho de dizer: nós não somos nominais, nós não somos protestantes, nós não somos evangélicos nominais, nós vamos à igreja adorar a Deus, e nós estamos
Mas da década de 90 para cá, esse movimento de não comprometimento com Deus, com a sua palavra, foi nos tornando nominalistas. E se nós já não temos tempo para pensar em Deus, em cada área da nossa vida, e em cada decisão da minha vida, em cada atitude que eu vou tomar, eu estou agindo apenas como um ímpio. São os homens sem Deus que vivem alienados de Deus, porque na mente deles é como se Deus não existisse. As pessoas não têm temor. O ímpio não tem temor, porque ele não tem a ideia de presença de Deus. O ímpio pode ir na balada, transar com quantas mulheres ele quiser, usar a droga que ele quiser, bater em quem ele quiser. Ele não tem noção de presença de Deus. O único Deus que ele conhece é o Deus do coração corrupto dele, do coração mesquinho dele, do coração avarento que ele tem. É o único Deus que ele conhece. É um Deus que existe na mente dele, é um Deus que existe no coração dele para justificar a pecaminosidade dos seus atos. Não existe temor do Senhor. Agora você sabe o que é triste? É porque isso é normal, irmão, para quem não conhece Deus. Eu não vou perder meu tempo com quem não conhece Deus. Eu não vou perder meu tempo com quem quer viver à luz do que acha, do que pensa, do que quer acreditar. Viva! Existe apenas um único juiz para nós em toda a história, que há de se revelar na nossa morte. Então eu não vou perder tempo com ímpio. Quer viver assim? Viva! Agora é triste quando a gente vê que crentes, ou pelo menos que se acham convertidos, não se libertaram da desgraça, da impiedade de viver como se Deus não existisse. Abrem a sua boca para falar de Deus, mas no dia a dia não vemos Deus. Na maneira de decidirem as suas coisas, na maneira de determinarem seus projetos, seus sonhos, Deus não está presente. Já algumas vezes eu ouvi, e já fiz esse questionamento para mim mesmo, e ouvi de outras pessoas. Às vezes eu ligo a televisão, e como eu já disse, eu não sou masoquista como o meu irmão, pastor Alex. O Alex, ele gosta de se torturar. Ele liga a televisão para ver aqueles programas que se dizem evangélicos, esdrúxulos, malignos, satânicos nas suas mensagens. Ele fica lá ouvindo e sofrendo com a desgraça que ele ouve. Eu não tenho essa paciência. Mas às vezes eu estou passando o canal e está lá nessas porcarias, e eu vejo esses movimentos cheios de campanha disso, oferte não sei quanto, faça não sei o que, Deus vai te abençoar. E eu vejo essas loucuras. E então eu paro e digo: Senhor, esses caras não têm temor de Ti. Porque eles sabem, uma boa parte deles, uma boa parte sabe que está mentindo, enganando o outro. Estão falando de um Deus que não existe. Esses caras não têm temor de Deus. Você entende? Eles são ímpios. São ímpios. Eu sempre gosto de deixar bem claro, eu não faço questão de ser associado com um evangélico desse naipe maligno de Edir Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, essa galera toda. Não, eu não os tenho como irmãos, porque eles são ímpios na maneira de viver, porque eles não vivem com a seriedade do temor de Deus sobre as suas vidas. São homens mentirosos, gananciosos, que iludem pessoas. Eles não têm seriedade de Deus nas suas vidas.
Sabe o que é triste? É que quando a gente vê a vida cristã da igreja, há um monte de crente fazendo igualzinho a eles. Há um monte de crente abrindo a boca para falar mal desses homens, mas tem uma vida idêntica. Não, pastor, eu não iludo ninguém, eu não estou tirando dinheiro de ninguém. Qual é o ponto de contato? Você abre a boca para falar de Deus e vive como se Ele não existisse. Você vive alheio à vida de Deus. Você vive alienado do querer de Deus para a sua vida. Então você é apenas um ímpio. Há crentes que pecam e não sentem nada. Há crentes que chegam a virar sem vergonha a cara de pau com os seus pecados. Eles não entendem mais a necessidade de se arrepender. E eles não entendem que arrependimento é abandono do pecado. Então eles ficam brincando com Deus. Pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Você está alienado à vida de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Que aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcançará do Senhor misericórdia. Tem crente que acha que não, o negócio é confessar. Pronto, confessei, Deus me perdoou. Aí vamos cair na gandaia de novo. Isso lembra muito a história do judaísmo na época que o culto em Israel estava corrompido, na época do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, Deus chega a dizer: olha, eu não quero vocês na minha presença. Eu não quero que vocês venham ao culto. Por quê? Deus diz em Isaías: porque eu estou cansado de sofrer a iniquidade de vocês. O que estava acontecendo em Israel? Os miseráveis iam, faziam um culto bonitinho para o Senhor, faziam uma confissão de pecado bonitinha para o Senhor, e alguns já estavam levando a confissão de pecado antecipada. É só você estudar a decadência do culto em Israel na época do profetismo de Isaías, você vai entender isso. Os miseráveis achavam que alcançar perdão do Senhor era alguma coisa que podia ser alcançada antes de pecar. Então o cara chegava, o judeu chegava lá no israelita, nesse momento ainda, né? Chegava no culto e ele fazia a oferta pelo pecado cometido, e alguns já iam com o planejamento de pecados da semana. Bom, amanhã eu vou ter que meter os juros abusivos em alguém, então tem que pagar logo aqui adiantado o sacrifício. Amanhã a esposa do meu amigo está dando em cima de mim, não estou aguentando mais não, eu já vou adiantar logo o meu pedido de pecado também, de perdão dos meus pecados. Isso, eu vou fazer o sacrifício logo. Na terça-feira, rapaz, terça-feira eu vou ter que mandar matar um cara que está me devendo. Eu já aproveito aqui também, já. Israel chegou a esse ponto. E tem muito crente que está quase nesse ponto. Ele já caiu no problema de que basta eu vir confessar, pronto, Deus me perdoou. Aí ele sai da porta para lá e ele continua o pecado dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te perdoou coisa nenhuma. E você apenas está acumulando ira do Senhor sobre a tua vida. Nada mais do que isso. Pecado confessado que não é abandonado provoca ira do Senhor contra as nossas vidas.
Aí você entende como a gente vive alienado de Deus? É como se Deus não existisse. É como se esse Deus fosse o Deus que eu plantei na minha cabeça. Então, para esse Deus que eu plantei na minha cabeça, está valendo isso, eu posso fazer assim. No final das contas, Ele vai me perdoar mesmo. Paulo diz, não. Os ímpios podem pensar assim. Os ímpios não conhecem Deus. Os ímpios vivem alienados de Deus. Eles vivem para si mesmo, para satisfazerem a si mesmo, para terem seus interesses atendidos. Para eles é normal. Mas quem nasceu de novo, quem experimentou o Cristo vivo na sua vida, isso não é mais normal, porque a minha vida está reconciliada com Deus. Eu não sou mais alienado da vontade de Deus, e eu não estou mais em revolta contra Deus para ignorar o que Deus quer da minha vida. Então eu preciso lhe perguntar, você realmente, examinando isso, e a maneira como você vive, você pode dizer sim, eu sou salvo, pastor. Eu não vivo uma vida alienada de Deus. O que eu mais quero é fazer a vontade de Deus. E isso mesmo contra a minha vontade. Você está entendendo? Eu não estou dizendo a você que você não vai ter vontades contrárias a Deus. Salvos, eles têm muitas vontades contrárias ao seu Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala da luta da carne contra o Espírito. E a carne ali, irmãos, não é essa carne, como tem crente aí achando que é isso o negócio. Carne ali é um simbolismo paulino para falar da disposição pecaminosa que opera em nós. Eu sou um salvo. Eu estou lhe falando como seu pastor. Eu não tenho a menor dúvida da minha salvação em Cristo Jesus. Mas todo dia eu sei como o pecado se levanta contra mim, desafiando a vontade de Deus dentro de mim. Diariamente eu sei o que é lutar contra o pecado. Qual é a diferença? É que eu não estou disposto a ceder nem aquilo que o pecado para mim é bom. Você entende isso? O pecado, ele nos faz acreditar que ele é bom, que ele é agradável. Todo dia o meu coração pecaminoso me diz isso. Todo dia o meu coração pecaminoso me diz que vale a pena transgredir a vontade de Deus para satisfazer o que o meu coração quer. E diariamente a presença de Cristo me faz entender que há muito mais prazer em cumprir a vontade de Deus do que entregar-me às paixões do meu coração. Eu não quero viver uma vida alienada de Deus. Eu quero ter sempre a consciência da presença de Deus em todas as coisas e em todas as áreas da minha vida. Um dos livros que me desafiou bastante no ano passado, não tanto pelo livro todo, mas por causa de um capítulo, foi um livro do Miserável, do Jerry Bridges de novo. Eu já disse para vocês por que ele é um miserável. Porque Jerry Bridges foi o autor, ano passado, que me fez enxergar pecados no meu coração que eu não acreditava existir. Então, quando alguém chega e me faz enxergar pecados, esse cara tem que ser um miserável. Porque, obviamente, eu não gosto que ninguém aponte quais os pecados que estão operando dentro de mim. Eu disse para vocês em agosto, aliás, nas minhas férias, eu li o livro dele, Confiando em Deus. Mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Se você não leu, você tem que ler esse livro. Foi o livro que mais me revoltou, foi esse livro ano passado. E foi o livro que mais me tratou
em algumas questões não resolvidas com Deus. Aí depois, eu já disse para vocês, eu sou assim, depois que um autor me convence de algumas coisas, eu preciso ler a obra desse cara. Eu acho que é alguma forma de eu tentar me vingar. Tipo, agora eu vou ler tudo também para ver onde que ele está errando, que eu quero pegar esse cara também. Eu não sei, eu tenho perguntado se não é essa a minha motivação pecaminosa, de querer me vingar do desgraçado que me faz ver meus pecados. E aí fui ler o livro dele, Pecados Intocáveis. Estava indo tudo bem enquanto ele fazia a introdução ao problema do pecado. É desse jeito, é assim mesmo, pecado é assim. Eu estou lá dando glória a Deus, né, como um bom fariseu, estou perfeito, estou certinho aqui. Até que ele vai tratar do primeiro pecado intocável. E eu pensei que ele ia me arrebentar em outros. O primeiro chamava-se impiedade. Eu disse esse aqui, mas que eu nem li, eu disse, aqui eu estou livre dele. Tolo que eu fui. Quando aquele homem começou a examinar o que era a impiedade, e é exatamente essa ideia de uma vida alienada de Deus, e ele começou a pontuar em coisas simples do dia a dia. Eu terminei o capítulo e disse, Senhor, tem misericórdia, eu sou o alienado da tua vida. Eu não vivia com seriedade a ideia da presença de Deus em todas as coisas da minha existência. Eu achava que eu era um homem temente a Deus. Mas à medida que ele foi pontuando coisas simples do dia a dia, eu disse, eu não considero que o Senhor está presente em todas as coisas. E aí, à medida que eu vou preparando a nossa reflexão de 2014, o nosso desafio espiritual, transformados à imagem de Cristo, e que eu começo a analisar esse texto, qual é o terceiro problema que Paulo me fala? De alguém que tem uma vida alienada a Deus. Problema da impiedade. Eu disse, eu acho que Deus está querendo falar comigo. Eu preciso ponderar mais seriamente a presença de Deus em cada coisa da minha vida. Não é apenas na hora que eu levanto e faço minha oração, na hora que eu faço minha refeição e oro ao Senhor, na hora que eu vou deitar e oro com a minha esposa e meu filho. Não, cada área e cada momento do meu dia a dia tem que estar presente o Senhor, e eu tenho que ter a ideia de que Ele está presente, quer eu queira, quer eu não queira. Você não pode dizer para Ele, olha, agora é melhor o Senhor não me acompanhar. Talvez você não possa dizer para Deus, na verdade você não pode dizer para Deus, olha, é melhor o Senhor nem olhar o que está passando no meu coração nesse momento. Se eu fosse o Senhor, eu tapava os ouvidos porque eu vou falar agora. Não, Ele está presente, quer você queira ou não. O que pode acontecer é você se alienar. Para fugir da dura realidade da presença de Deus, você pode se alienar. Que é uma das questões básicas para quem usa droga. A vida está começando a ficar difícil. A gente usa uma droga que é para a gente se alienar da vida. Para fugir. É diferente do que a gente faz com Deus. A gente quer se alienar de Deus. Agora, é interessante que Paulo coloca isso com duas outras palavras. Ele diz que os gentios têm uma vida de alienação de Deus. Observe por quê. Versículo 18 nós estamos olhando. Por causa, primeiramente, da
ignorância. Ignorância. E o termo grego que Paulo que ele utiliza aqui é a ausência de entendimento. A ignorância aqui não é a brutalidade da palavra. Talvez você esteja até achando que é isso, né? Esse pastor é ignorante mesmo, hein? Era bruto. Não. Isso não é ignorância. Ignorância é a ausência do conhecimento, do entendimento sobre as coisas. O ímpio se torna alienado de Deus, ignorando totalmente a vontade de Deus. Não é à toa que a igreja está do jeito que está. A minha geração de crentes era uma geração que insistia na necessidade de, no mínimo, lermos a Bíblia. No mínimo. O que ainda está errado. Porque a Bíblia não manda ninguém lê-la. Eu já disse isso a vocês. Não há lugar nenhum da Bíblia que instrua o homem dizendo: leia a Bíblia. O que a Bíblia manda? Medita. Pastor Samuel lembra na época que eu estava sendo examinado para ser ordenado, que eu tentei dizer isso no meu presbitério com 22 anos, e os caras disseram que eu não lia a Bíblia. Foi uma tragédia. Foi. É o pastor que não lê a Bíblia. A ignorância é grande. Era a única coisa que eu podia pensar naquele momento. A Escritura nos exorta a examiná-la, a analisá-la, criticá-la, julgá-la, porque nela existe vida eterna, segundo Jesus Cristo. Mas tudo bem, eu sou de uma geração que, no mínimo, a gente lia a Bíblia. Aí, alguns anos atrás, quando eu fazia o meu mestrado, eu li um livro do Dr. Sproul, na época não estava em português, chamado Now Scripture, que agora já está em português, traduzido como Conhecendo a Escritura. E ele introduzia aquele livro com uma pesquisa muito recente que tinha saído no início do ano 2000 nos Estados Unidos. E a conclusão dele ao apontar para a pesquisa era: se você faz parte de um grupo de crentes que lê a Bíblia, você faz parte de um grupo muito pequeno hoje nas igrejas evangélicas. Se você faz parte de um grupo que medita na Bíblia, segundo essa pesquisa, você faz parte de um grupo em extinção. Irmãos, isso é próprio do ímpio. O ímpio olha para a palavra de Deus e diz: isso aqui, papel aceita qualquer coisa, cada um escreve o que quer, isso é letra de homem. O ímpio despreza a revelação de Deus, porque ele é um ignorante da vida de Deus. Quem que esse infeliz dos infernos sabe sobre Deus? Nada. Ele é um ignorante. Ele não sabe o que é ser transformado pelo Espírito. Ele não sabe o que é vida nova no Espírito. Ele não sabe o que é novo nascimento. É um ignorante. Aí dá até dó quando um cara desse se converte, porque uma das primeiras coisas que ele entra em crise é: quantas besteiras eu falei da palavra de Deus. Se ele pudesse, ele comeria sabão para lavar a boca de tanta abobrinha que ele falou da palavra de Deus. Contei para vocês o caso daquele ateu que há mais de 60 anos escrevia para o Jornal do Recife falando mal do Senhor, falando mal da fé. Aí lá no cursilho teve um encontro com o Senhor. O homem chorava em desespero.
pedindo perdão por tudo que ele havia falado de besteira de Deus. Era o ignorante. Agora, você sabe o que é triste? É porque essa vida do ímpio ela é reproduzida hoje dentro da igreja. Quando eu li esse livro do Dr. Sproul, eu fiquei... A primeira coisa que me veio na cabeça foi: peraí, isso aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que tem uma origem protestante, e países que são de origem protestante, a primeira ênfase era que ele lesse a Bíblia. Os países protestantes leem demais. Eles têm uma cultura de leitura muito superior à nossa. E esse era o problema dos Estados Unidos. Eu fiquei pensando: mas peraí, e nós, brasileiros? E somos de uma origem católico-romana que não incentivou a Igreja Católica Romana a ler a Bíblia. Até 1962 era proibido ler a Bíblia na Igreja Católica. Nós somos um país colonizado por católicos que não deram ênfase na educação. O único movimento de educação séria da Igreja Católica foi o movimento jesuíta. Foi expulso desse país. Ou seja, nós somos um povo de total formação deficiente em leitura. Então o nosso caso deve ser um pouco pior que o dos Estados Unidos, não é possível. Então eu entendo que se nos Estados Unidos o negócio está feio, no Brasil é pior ainda. Porque se o povo não está lendo a Bíblia lá, aqui então... Os pseudos convertidos evangélicos desse país compram Bíblia para andar com ela como se fosse desodorante de sovaco. É para colocar debaixo do braço e ir para a igreja e acabou. Abrir na hora do culto, chega em casa, fecha e pronto. A vida do ímpio é nessa ignorância. Agora, a vida de um novo convertido não pode ser desse naipe. Porque nós somos tirados da ignorância para o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus para o crescimento em Cristo, mediante a sua palavra. Paulo está dizendo: o ímpio, ele é alienado da vida de Deus, porque ele é ignorante mesmo. Paulo diz: mas nós não somos mais assim, irmãos. E talvez se Paulo estivesse dizendo isso hoje, ele não dissesse mais: mas nós não somos assim. Ele diria: irmãos, vocês ainda são assim. Por que você vive alienado da vida de Deus? Por que tem crente que não sabe discernir a vontade de Deus? Por que um movimento de profetisas, profetas e tendas de boa cumba gospel se espalhou por aí? Porque eu não conheço a Escritura, então eu preciso de alguma profetisa que venha dizer para mim qual é a vontade de Deus. Eu não leio a Escritura, eu não medito na Escritura, é óbvio que eu vou viver na ignorância da vontade de Deus. Agora olhe para a sua vida. Pergunte para você mesmo se conhecer Jesus na sua vida despertou em você, o desejo de conhecer mais de Deus mediante a sua palavra. Se despertou em você o desejo de sair da ignorância de Deus para vir ao conhecimento real do Senhor. O que foi que o novo nascimento provocou em você? Se desde a sua conversão você é preguiçoso com a palavra de Deus, você precisa questionar sua conversão. No mínimo você tem que questionar diante de Deus: Senhor, será que de fato eu te conheço? Porque eu não tenho prazer nenhum naquilo que tu diz. Não tenho prazer em ler a tua palavra, não tenho interesse em saber qual é a tua vontade. Todo dia eu saio decidindo do jeito que eu quero. Todo dia eu faço o que eu quero.
Eu não paro para avaliar se isso é agradável ao Senhor, se a tua palavra me diz que é assim. Eu tenho conhecido algumas pessoas em aconselhamento que Deus tem me dado a alegria de aconselhar. Pessoas que chegam e dizem: pastor, eu não quero mais saber do que eu acredito, eu quero saber o que Deus quer de mim. Eu ainda não consigo examinar a Escritura, então eu vim lhe pedir ajuda para saber biblicamente o que eu devo fazer. Bom, então eu consigo ver marcas de conversão em pessoas assim. Pessoas que querem agir de acordo com a Escritura Sagrada, porque é ela que me tira da ignorância da vida que eu estou. Agora, quem quer viver de acordo com o seu coração, alheio a Deus, alienado de Deus, olha, pode ser qualquer coisa, menos um convertido. Quer viver na ignorância. Mas o apóstolo Paulo acrescenta uma segunda coisa que mantém esse homem alienado de Deus. Eles são alheios à vida de Deus por causa da dureza do seu coração. Como esse assunto é um assunto extremamente duro, as palavras que Paulo usa aqui em grego para se referir à dureza do coração humano, eu deixarei isso para examinarmos no próximo sermão. Se no próximo sermão você enxergar que o seu coração é duro, pare de se enganar e se converta. Se arrependa. Ou então continue se enganando, mas saiba que o céu não é o seu destino. A condenação e o inferno é o destino daqueles que mantêm o coração duro para Deus. Mas eu quero examinar isso com calma. Já que vamos tratar da dureza do coração, talvez um trocadilho seja necessário. Vai ser pedreira o exame do próximo sermão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a examinar agora o seu coração. Eu não quero que você seja franco comigo. Eu não posso fazer nada por você. Não adianta você ser franco comigo nas coisas que passam na sua vida. Eu não posso fazer nada por ti. É importante que você seja sincero com Deus. É importante que você traga o seu coração ao Senhor para que Ele trate. E Ele é poderoso para transformar você. Ele é poderoso para fazê-lo experimentar a comunhão com Ele, te tirar dessa alienação. Ele é poderoso para tirar a ignorância da tua vida e te trazer ao caminho de luz. Para isso é necessário que você seja primeiramente franco de como está a sua vida. E se você compreende isso, é necessário que você se arrependa. Peça ao Senhor perdão por viver a sua vida de forma tão ímpia, como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse presente nas suas decisões. E o que eu posso lhe dizer é que se você for sincero e verdadeiramente se arrepender, Deus há de enviar o Espírito dEle para te fazer nascer de novo, te dar uma nova vida e a experiência dos salvos.
Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos que Tu olhes agora pelas pessoas que estão aqui presentes. Se nesse lugar há pessoas que entraram sem nunca ter tido uma experiência contigo, de arrependimento e fé, sendo esta pessoa eleita por Ti, pedimos que o Senhor visite com Teu Espírito. Salve-a, liberte-a de toda a condenação. E aos Teus filhos, aqueles que um dia de fato experimentaram a graça de viverem em Ti, ajuda-nos. Ajuda a mim e a todos esses irmãos que andam comigo a terem a certeza da Tua presença em todas as coisas na nossa caminhada de fé. Para que o nosso coração nunca se sinta à vontade para Te desonrar ou pecar contra Ti. Repreende o pecado em nós por Tua palavra. Pelo conhecimento da Escritura, tira-nos da ignorância, para que vivamos em Ti, de forma agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.